Você que tá assistindo no YouTube, se você tá assistindo esse filme agora, sabe que ele foi assistido em live. Lembrando que lá você assiste as coisas muito antes, se você assiste sem censura nenhuma. Além de você poder comentar, interagir na live, comigo, com o chat. Mas mesmo se continuar assistindo no YouTube, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar recebendo notificações de outros vídeos, outros animes, outros filmes que eu lançar no canal. E é isso, fica com o filme. Bora! Bastante fogo. Pode ser representação de almas também, se for parar pra pensar. Bora ver o que é isso aqui. Nossa, eu não tenho ideia do que é isso aqui. Que bicho é esse? Isso aí, ó. É mais fácil do que eu penso? Não é possível. Chegou o maior famador de aura. Salve, Kira. ところで歌山よ、先月は災難だったな。大奥を束ねるお主の娘が死んでは女中たちを御するのも難しかろう。とんでもない。娘の代わりはいくらでも用意できますよ。Olha esse merda, né? 難しいな。大黒柱がひとたび燃えれば城は崩れる。かような城に天使様を住まわせるわけにはいかぬが、歌山家は取り潰しだ。お待ちください、王様様。 Caramba, por causa do erro no filme anterior, um clã inteiro foi abolido, velho. 先月の騒ぎは例の化け物の仕業。私にも思いもよらぬことでして。思いもよらぬことを起こさぬようにするのがお主の役目。いや、役目だったのだ。そっとよ。そっと。ゆっくり下ろしなさい。ゆっくり。 Olha o samurai bucho aí. お前は。しがない薬屋です。こちらを。ありがとうございます。よかった。また怒られちゃサムライゴーチ。コメちゃんが一回で運ぼうとするからよ。コメちゃんだって賛成したじゃない。もう二人とも喧嘩はやめて。もう張り替えはい。大奥では日の本の管理に厳しいんです。なんでも昔火事で女の人が亡くなったって。ほう。これ外のものにペラペラと。いいじゃないですか、このくらい。 Que isso, meu bando boticário já salvou vocês uma vez, não querem mais compartilhar informação com eles? 使い屋にはわしが頼んでおく。 Com eles? Eu falando plural, né? Plural. お勤めに戻りなさい。はーい。今度は一体何用だ。もののけはお主が先月払ったのだろう。ええ、一つは一つはこの世にはけれども果てぬ思いがある。どういう意味だ。さあさあ、皆々様、お一ついかがでしょう。ネズミのお守りにございます。子宝 Eram ratos gigantes? Não, né? 残の効能は折り紙付き。とあるお国のお姫様はこれを買ったが五男五女たちまちこう。 Caralho, 5 filhas e 5 filhos. ネズミ Coitada. ですか。 Não, não é rato.
fatos, não. Vai tomando. Vai ser só o filme hoje. Pô, velho, eu quero uma versão estendida disso aqui, mano. Cadê? Os caras cortam de repente. Será que vai focar finalmente na Fuki nesse filme ou vai deixar pro próximo ainda? Essas questões envolvendo o Imperador. ヨトギに呼ばれるお中老たちはみんなお家を背負っていらっしゃるのだし、お家？やや子を産めば次の天使様の母になれるでしょ。天下一のお家になるのよ。お家か。もし揃ってご休憩？その火の番は大奥の番。あなた方が火元を見逃せば天使様にも大火事の危険が及ぶこと、よくお分かり？申し訳ございません。Eu tô pensando quem é ou eu tô delirando? 以後改めるように。ボタン様もお綺麗で。Era Botão? Não, não era Botão não, era... Não, não era não, tô delirando. どうだ時田よ。これはいやはやなんとも。 A arte de Mononoke é muito linda, velho. Desde o anime. O anime era muito mais parado, assim, né? Não tinha tanto movimento quanto esse que tá tendo. Então, o filme só melhorou que já era bom. 老中藤巻ご無礼つかまつる。大友様ご相談いたしたき儀が。どうした申せ。下の者の前でこのお話は。俺のことは気にするな。申せ。では先月お生まれ遊ばされました御台様の姫君ですが、そろそろ後見人を決めるべき頃かと。御台様は自ら育て上げたいとおっしゃっておられますが。ならぬ。後見はお中老の中から選ぶのがよかろう。しかし御台様のご意向は。御台所は天使様ではない。はっ。ではお家柄から申し上げますと、勝沼など。おお、勝沼か。よくわかっておるな。よい。では勝沼家に。 Rapaz, sempre que aparece esses velhos aí é só problema, né? As caras dele diz problema. Exclama problema. 先の話どう思う？お国を動かす老中様方のお話は私のようなものには。後見人は火種なんだ。火種。世継ぎが生まれなければいずれ姫様が婿を取り、次の御台所となる。その後見人は腹を痛めず天使様の母となり、大きな力を持つ。どんなに小さき火種も見過ごせばやがて大火となる。大切なのは150年と続く祭りごとの形を守ること。それが天使様を守ることにつながるのだ。まことおっしゃる通りでございます。ところで時田。はい。お主の娘、確かおふきと言ったか。さようでございます。天使様のご寵愛を随分と受けているようだな。ありがたきことに。おふき様もボタン様もお美しいとはいえ、次にお世継ぎを産むかもしれないのは時田家のおふき様ね。天使様。Ei, calma lá! 独り占めです。 Calma lá, calma lá, calma lá. だって多くをまとめるお力があって何よりあの老中大友様の娘なのよ。お家柄なんて関係ないわよ。
誰が産もうとお世継ぎはお世継ぎ。商人の娘も農民の娘も。 Filme, bora maneirar aí as coisas aí. Eu não quero tomar banho hoje, não. わしの娘のボタンにも頑張ってもらわんとな。おお、そこで良いのだが、後手でお主の罪だ。なんと、やはり大友様にはかないませぬ。おや、時田殿。 Ah, ele voltou. 姉上に面会したい。約束の刻限まで待たせてもらうぞ。それは構いやせんが。良いのか、手形もなしに。ニゾロギ家の人間は例外でして、お水様を守るお役目とかなんとか、あしらにはよくわかりやせん。 Inclusive, eu liguei essa deusa da água ao Mononoke anterior. Não é o Mononoke anterior. そい Mizora-mizu. つは羨ましいですね。薬より今度やったら打ち首だぞ。あら、つゆ。こんなところにいたの。道理で呼んでも来ないわけね。すみませんね。人手が足りないからって頼まれたんですよ。あ、そうだ。お吹様、中には水光院様もいらっしゃいますよ。何を心配しているの？相手は天使様でお母様よ。上手にやるわ。余計なお世話でございましたか。いってらっしゃいませ。では、後でね。お吹様もすっかりお中臈が板について。ちょっと。1年前までは一緒に水汲みをしていたのに。おさよさん、お吹様が見初められたのは天使様のお気持ちよ。 Rapaz, esse negócio de inveja já. Eu já vi pra onde vai, tá ligado? Já sei como é. O legal é ver como esse estilo amadureceu na primeira vez que foi utilizado. Ele dificultava ver o resto por ter esse filtro de papel. E antes as cores eram meio mortas. Isso é verdade, eu não pensei muito nisso. O anime de Mononoke, em apenas certos momentos, eles tinham cores muito mais vivas, né? Tirando aquele caso lá que realmente as cores eram pra ser mais frias, né? De propósito. Ainda assim não tinha cores vibrantes como essa. Nossa, todo mundo parece ter calvície, né, mano? É complicado. と相なりまして、後見人は勝沼家のお待殿がよろしいのではないかと。 Mano, eu tenho certeza que ser calvo nessa época no Japão aí era realmente o hype, tá ligado? Era o... Era o que as pessoas gostavam. 何卒お頼み申し上げます。 Não é a caixa que apareceu o Boticário pela primeira vez, era ainda mais o primeiro anime, esse de Mononoke? 光栄なお話にございます。 Aí eu já não tenho... não tenho como opinar. でも、二代様はお姫様の後見は代々天使様に古くから使える家が担うもの。勝沼家はふさわしいお家柄だと思いますよ。身に余るお言葉です。一つよろしくって。二代様のお気持ちはどうなるのでございましょう。初めてのお子だからこそ自ら育てることをお望みだったのでは。そうです。まるで子を親から奪うようなものでしょう。寂しい思いをなさらないといいですけれど。心外です。私の家が信用に足らないとおっしゃりたいの？とんでもない。ただ美大様と天使様はどうお考えかしらと。親心というものがございましょう。二代様から天使様を奪っておいてよく言うわ。所詮貧乏な呉服屋の娘じゃない。ちょっと見た目がいいからって。 Opa! A balancinha?
それではひとまず天使様のご意向を伺ってみましょう。私どもがいくらお話ししても決めきれぬこともありますから。その必要はありません。天使様がお務めに専念できるよう、さまつな話は内々に片付けるのが大奥の役目でしょう。こんなことでお伺いを立ててどうしますか？では後見人はお松殿にお願い申し上げます。他にご意見はございませんか？では次に先月見まかられた歌山殿に代わってどなたが大奥をまとめるか、事前にご推挙がございましたのは牡丹殿、お松殿、それからお竹殿でございました。このうち長らく歌山殿を助け諸大名とも親交のある牡丹殿がやはり適任ではないかと。では次のお年寄りは牡丹殿にどうぞお頼み申し上げます。Quem pode ser administradora do Oku é só as concubinas? Era como colocar carvão nos dentes antes de se casar. Por quê? そのお役目、謹んでお受けいたします。歌山様が亡くなられて以来、多くの行く末に不安を抱く者も多かったはず。今一度私たちは奥女中としての使命、そして守るべきしきたりを心に留めねばなりません。差し当たり近頃軽んじられていた夜伽のしきたりを確認することから始めましょう。第一に、夜伽の間天使様と言葉を交わすことは許されません。文の類のご法度です。第二に、夜伽のお相手は二代様とお中臈が交互に担うこと。一人が二晩と続けてお相手することはなりません。お待ちください。 Isso é claramente um ataque a Fuki, né? Já que o imperador só tava escolhendo ela. 何かそれは横暴でございます。お夜伽の相手は天使様がお決めになるもの。いくらお年寄りといえど口出しをすることはできましょうか。このしきたりはお世継ぎが生まれやすいようにとの計らいで、元よりハットに記されているのです。そんな。仮にご寵愛を一手に受ける者が子を産めぬ体だったとしたら、天使様の血は途絶えてしまいましょう。それでも天使様のご意向を無視することはできません。昨晩もその前もさらにその前も天使様は私をお夜伽に選ばれたのです。それが何か。また次も夜伽に参れと言われたわけではないでしょう。夜伽の間に会話はご法度ですからね。そもそもお年寄りを選んだのは天使様です。ボタンさんのお考えは天使様がお認めになったということ。それに逆らうおつもりですか？ Eu achava que a Fuki, sinceramente, seria uma das vilões em algum filme, tá ligado? Em alguma forma tá controlando o imperador. Mas aqui ela só tomou, velho. Já começou tomando. 何がおかしいのですか？結局お家柄なのでしょう。私へのご寵愛が気に入らないだけではありませんか？私は誰か奥石をお呼び。 Será que ela tá grávida? 玄卓様、お吹様が。まさか倒れるだなんて。Ah, vai tomando. Tá limpando aí, minha filha? Toma inveja aí. よほど悔しかったのかしら。さっきのお吹様、ひょっとしてつわりかしら。きっとそうよ。あれほどのご寵愛ですもの。天使様もきっとお喜びになるはず。これは困った。 Isso é muito louco como o filme anterior começou bem mais leve, né?
Começou introduzindo alguns personagens, bem mais tranquilinho. Aqui começou com uma discussão política ferrada. 違ってるのよ。あんな卑しい女の血が天使様の血筋に混じるなんて。おい、これは形をなすか。待て、どこへ行く。許しはここに。それは歌山様にもらったものだろう。今は使えん。 Cara, o Sato sumiu? ここに。それは歌山様にもらったものだろう。今は使えん。こいつは早い。 Caralho. Né? わしは広敷番だ。許しもなく通すわけにはいかん。隠れるのもまた早い。 O Sato お voltou. 静かに。事の次第は男衆に調べさせます。あなた方は詮索無用。 Eu acho que a premissa realmente desse filme aqui vai ser toda ligada à inveja. Caleidoscópio? Eu sempre achei que esse negócio no olho era aquela... era uma daquelas bolas que alguém descartou no episódio anterior. Eu nem pensei nisso. Aparelho usado para obtenção de imagens através de espelhos inclinados em ângulo, sendo cada movimento giratório produz variadas e distintas. Só pra vocês verem aqui também.いや、火種はすでに。時田様、お吹様が先ほどお気を失われて。姉上が。姉上。あら、いらっしゃい。ご心配召されるんだ。すぐに気を取り戻された。 Olha o sorrisinho de quem sabe que tá na frente, né? O sorrisinho de quem sabe que ganhou vantagem agora por estar grávida. Bye bye, Lala. Vejo você talvez segunda. 風の噂では近頃大友様とも将棋を打つ仲だとか。いやご無理はなされぬよう。父上。ああ、そうだな。姉上、大奥を離れませんか。お中臈は一生暴行。大奥を出ることはできません。先月ここを見聞したあなたならよくわかっているでしょ。さればこそです。私はこの目で見たのです。大奥に潜む怨念が女中の方々を呪い殺す様を。私は姉上の身が心配なのです。父上もそうでしょう。
それでここから逃げ出して、それであとはどうするの？お父様が武士の身分をいただけたのも、あなたの立身出世も、ひとえに天使様のご寵愛があってこそ、それを手放せと。あのひもじい長屋暮らしに戻れというの。それは。お父様もお父様です。時田家は天下を取るのだと、一番のお家になるのだと、そう言って私をここに送り出したのはお父様でしょう。Parece こんな guardar ところ rancor で逃げ出す da など、 da 大 família. 奥へ来た意味がありません。本当にあと一歩なのですよ。まさか。もう何も怖がらなくていいのです。お吹様、やはりお腹に。 Ou talvez não, né? É realmente só preocupação. Eles não teriam que viver tudo aquilo que eles viveram, né? Como estava falando de fome, 何？ pobreza. お昼まで。我々が調べるようにと。何か。いや、別段。あいつ。 Perdeu de vista, meu mano some. 参りましたな。大奥で人が燃えるとは。それもあるが当面の問題は、時田の娘フキでしたか。もし万が一男子が生まれれば継承争いは避けられない。そうなれば姫君の貢献を頼りとするお主ら勝沼家の立場も危うかろう。しかし呉服屋の娘が産んだ子を世継ぎに押す者など果たして。逆だ。今の祭りごとに不満を持つ輩はこぞって担ぎ上げる。あの娘は火種になったのだ。いっそのこと大友様にご相談してみては。お耳に入れては相ならぬ。あの方にとってフキの子が生まれることは思いもよらぬこと。歌山はいかが相なった。ともかく大奥で立った火は大奥で消さねばならぬ。どんなに小さき火種も見過ごせばやがて大火となる。でしたら我が娘の松に任せましょう。くれぐれもことを荒立てぬよう穏便にな。歌山様が亡くなられて不自由はない？若くしてご優筆ともなれば嫉妬ややっかみも多いでしょう。何かあったら私にいつでもおっしゃってくださいな。父に頼めば多少融通が利きますから。お心遣い痛み入りますが、お務めをこなすのに精一杯で悩むいとまもございません。大切なのは150年と続く祭りごとの形を守ること、そして天使様をお助けすることです。 O Triângulo tem 3 lados, terá 3 filmes e tem 3 condições pra acabar com o Mononoke. Eu não pensei por esse lado. Mas isso, inclusive, tem a ver explicitamente também com essa deusa da água, né? 今の心がけを夢夢お忘れにならないで。はい。 Inclusive, será que por causa de resolver o caso anterior, essa água já não tá mais podre? 長寿、あなたがおとぎ坊主に選ばれた日のこと忘れてはいませんね。日々天使様のおそばでお仕えできるのは勝沼家のお口添えがあったがゆえ、これをよとぎの間に。かしこまりました。おい、お前、やっと見つけたぞ。大奥は男子禁制だ。打ち首になりたいか。おい。人が燃えた。お前どこでその話を。見ればわかる。これはもののけだ。骨の髄まで塵と変え、人を燃やし尽くす情熱。心当たりが終わりのようで。ふざけたことを抜かすな。騒ぎになる前にここから去れ。
方ありませんね。今宵また出る。なんだと。火の Vai acontecer de novo. 用心。もののけ？お鈴様の呪いだというもの。多くを守る広敷番がそんな世まいごとに怯えてどうするのです。 Não ficou sabendo de tudo que aconteceu mês atrás? Eu achei que, pelo menos depois do caso de mês atrás, ia ficar mais fácil, tá ligado? Pelo menos essa questão de entrar no Oku e tudo mais. よし。どうしたんです？少し気になることがあってな。今張りだ。では私も。いい。すぐに戻る。ネズミが入り込んでいないか見てくるだけだ。O que esse médico vai fazer? Ele vai envenenar. おふき様、お水ですか？あら。 Pô, quem desce as escadas coçando o olho também, hein? Devia ter dado um passe pra ele, ele merece depois de salvar o Oku. Pois é, tipo, ele tinha um passe, só que eu acho que até ele mesmo pensou que aquele passe serviria a partir de agora, né? Mas como era da mulher anterior, né? Como trocou de cargo, não vale mais. Os feitos dele parece que não foi passado adiante, né? Dentro do Oku. Tenho quase certeza que esse médico vai ser o próximo a se queimar. Olha o Sato. Ah, mereceu. Vamos ver se agora ela não acredita. Tô fugindo.
Nossa, o pior é que essa praga vai ser difícil de exterminar, né? Porque é muitos. 今の群れをなす炎。これはヒネズミ。 Nice. 形を得た。またもののけが。火の粉だ。火の粉。先ほど現れたのはヒネズミの子供に過ぎない。 Nossa, era só os bebês. 母親はいずこか別にいる。昼間大奥で怪しい真似をしていた男というのはあなたでしたか。ヒネズミは全てを焼き尽くすまで決して止まらぬあやかし。ヒネズミ。いかなる事情があろうとも大地に多くは男子禁制。こうもみだりに男が足を踏み入れれば多くの風紀は型なしです。日の元を見つけ。 O pior é que ela não parece ser má, né? Ela só parece realmente seguir as regras à risca. Ser pelo menos do tipo que, né? É fanática por regra. É um rato de pele de fogo? Faz sentido. で切らねば多くは早晩聞こえませんでしたか。燃え落ちる定め。だが Minha 皆 mana 様 Skibran 方 vai の腰の ajudar. ものでは切ることはあたわせ。この大麻の剣でなければもののけは切れぬ。ならばその剣を借り受けます。坂下。あいにくこいつは我々にしか扱えない代物でして。剣を抜くには条件がある。形、誠、断りの3要を剣に示せばこの剣は抜け、もののけを切ることができる。誠とはことの見え。 Eu não sei se já foi falado que só realmente eles poderiam usar a espada, tá ligado? Apesar de ser óbvio, né? Mas acho que a gente nunca viu tão explícito assim. の3要を剣に示せばこの剣は抜け、もののけを切ることができる。誠とはことの見えよ。断りとは大奥にくすぶり人を焼き尽くす情念の正体。よって皆々様何とぞお聞かせ願いたく候。人を焼き尽くす思い。広敷番、この者をひっ捕らえなさい。ボタン様、こいつは手形を持っておりやした。それでわしが通したんでさ。ん？待て、これは先月のもののけ退治の折歌山様に。 Nice, nice. Julguei muito meu mano samurai. Perdão de chamar de bucha, mano. Quer dizer, ele é bucha ainda, né? Mas agora tá sendo gold. 今は使えんではないか。しょうのないやつだ。ボタン様、ここは一つ穏便に。こやつも大奥を一度は守った男でございますから。 Espadinha só de olho. 誤って通行を許したお前の罪、こたびは許しましょう。ただし次はありません。恩情、痛み入りまする。坂下に感謝なさい。そして二度と顔を見せぬことです。 Ah, sinceramente, se eu fosse um boticário com pessoas assim, eu deixava o Mononoke ferrar com tudo mesmo. Mentira, tem muito inocente aí, né, velho? É foda. Tada言い合わせただけのこと。まったくだ、どこから忍び込んだのか。私驚いちゃった。坂下様が薬売りさんのことをかばうなんて。ああ、勘違いするな。もののけを切る腕が惜しいと思ったまでよ。しかしボタン殿は二度と顔を見せるなと。あの方はまだ若い。こういうことには慣れておらんのだ。こういうこととは火の騒ぎだよ。大奥に立つ日に偶然はない。人だろうがもののけだろうが、そこには必ず何かがある。
Verdade, né? Não surge por acaso, porque eles tomam cuidado. A gente foi mostrado isso com as lanternas no início. Eles tomam cuidado com qualquer coisa que possa pegar fogo. Inclusive a maquiagem mais carregada pode sinal dele ser mais feminino. Eu não sei se eu falei isso no primeiro filme, mas realmente os boticários, não sei se só existe realmente boticário masculino ou boticário feminino, né? Mas eles parecem muito ser dos dois gêneros, sabe? Ou não binário. 坂下様。わしはただお鈴様のことを思い出しただけだ。おすず様って大広間の幽霊の。幽霊？火の番の間では有名なんです。 Olhe que o outro pode ser tanto o filho do meio quanto a filha do meio, dependendo da leitura. 夜見回りをしていると明かりを持った女の人が大広間にいるって。幽霊ではない。お鈴様は20年前にお中老だったお方だ。 Nossa, muito provavelmente, se ela estiver na mesma situação que a Fuki atualmente, talvez ela também foi vítima mais ou menos dessa inveja, né? De uma filha que veio do nada, né? Uma concubina que veio do nada ter o primeiro herdeiro do imperador. 誤解になされたがうまくいかず、ある日火事で亡くなられた。 Provavelmente assassinato. 火事。幸い火は燃え広がらずに済んだが、お鈴様はたまたま巻き込まれてしまった。そこが大広間だったのだ。最後にお鈴様を見たのはわしだった。あの時声をかけていれば。しかしお鈴様は優しいお方だ。人を殺すもののけになぞなるはずがない。あるいはその優しさが呪いに転ずることもある。何？ Talvez seja isso, ela tá tentando realmente cuidar da Fuki. もののけにも必ず誠と断りが、言われと思いがある。ヒネズミはもともとネズミの守り神。子だから安産を願う人々の思いに宿るものだ。薬売りさん、もののけは今どこに？見えずとも大奥のどこかに。そこでお二人に頼みたいことが一つ。今のうちよ。そうね。 Ah, espalhar as balanças. 私忙しいんだけど。 Genial, genial. ねえ、私忙しいんだけど。つゆ、何かあったの？長女が。 O pior é que o Mononoke sempre tem um plot que a gente não espera, né? Ele vai contra o que tá sendo mostrado. Talvez, na verdade, o Mononoke não esteja ajudando a fazer o parto, e sim está tentando impedir o parto, já que impediram o dela também. Isso torna o Mononoke do mal. 噂によると、もののけの仕業だとか。ただの噂でございますよ。ありがとう。これなんだか美味しいわね。今朝汲んだばかりのお水ですから。 Nossa, era água com veneno, não era? Ou pegou... Não, na verdade não, pegou hoje cedinho, talvez não. 一つお尋ねしてもよろしいでしょうか。おお、なんだ。大友様はなぜ私をお呼びくださるのですか。将棋は飽きたか。あ、いえ、そんなことは。どの駒も役目が決まっておる。なることはあれど、歩が飛車になることはない。飛車が王将を裏切ることもない。将棋には愚かな部下も腹黒い大名も全てを台無しにする大火事もない。だからいい。 Ele pode controlar tudo. 余ってしまって。十分です。ご苦労様でした。
とんでもない。どうなっても知らんぞ。お飲みにならないの？歌山様の部屋でこれが長寿の亡くなったところに。これはおそらく毒が入っていたのでしょうね。中身を金魚にやってみたらたちまち死んだそうよ。でも長寿はもののけが殺したと。長寿がなぜ死んだかはあなたが気にかけることではありません。この毒はあなたに飲ませるためのものでしょうから。何をおっしゃっているの？昨晩長寿があなたの部屋の方に向かうのを見た者がいるのです。そんな。ではあざけるために私をここに。É muito louco como ela tá focando muito nas coisas reais, né, humanas assim, tá só querendo ignorar o sobrenatural. そういうところが嫌いなのよ。誰の子でもお世継ぎはお世継ぎ。私は大奥をまとめる者として守る責務がある。だから忠告して差し上げたのよ。あなたはそのことが分かっていない。頭にあるのはご自分のことだけ。大奥の行く末なんて気にしたこともないのでしょう。お世継ぎだって出世の道具と思っているんじゃなくって。いつまで経ってもおよとぎに呼ばれず嫉妬しているのはあなたの方じゃなくって。それでご満足？この天秤さんたちがもののけの場所を教えてくれるんですか？たとえ見えずともこの音で導いてくれる。不思議。でヒネズミとやらがどこにおるかまだわからんのか？もののけが動かねば天秤はならぬ。許せない。どうしてあの子を。O que o azul quer significar agora? ひとたび怨念に火がつけばおのずと静まることはない。来た。行けクスリウリ。 Joguei! Eu nunca joguei ele. あとは任せた。そっち。奥石に代々伝わる妙薬にございます。Caralho, mas estão tentando envenenar ela a todo custo, né? さあ、ケンタキ様。失礼させていただく。許せない。おすず様。 Mano, talvez também, na verdade, ela não esteja tentando lidar com o Mononoke exatamente pra proteger o herdeiro, né? Ela falou quanto se importa com o herdeiro. お前たちの母はいずこに教えていただきたいのはこちらの方だ。大吹殿は無事か？許せない。どうしておすず様のお声が。これは何事ですか？いかん。玄沢様が王妃様に毒を飲ませようとしたのです。もののけに何をした？ごめん。坂下様。いつの時代も望まれぬ子はいる。私は頼まれただけだ。一体誰が？争いの火種は消さねばならぬ注意。まさかそれが奥石代々の務め。代々の
おすず様の子もお前が殺したのか。私は薬を用意しただけ。貴様、なんてこと。おすず様。許せない。 Mano, politicagem é muito chato, né, velho? お優しいおすず様がお前に。お前たちも知らぬのか。お前に顔を奪われたのだ。誠を得た。 Foi isso que aconteceu. Mas o problema agora é a razão, né? Nani? Masaka. Osuke-sama! そういうこととは。もののけのためならば大奥の発想は無視してもよいと広敷版のお前が言いますか。もののけから多くを守れるのはあいつだけでございます。だから侵入者を許せと。 É só dar permissão pra ele. Dá a permissãozinha, todo mundo もののけ sabendo. をお吹き殿の体に留めたまま捨ておくことはできない。古今東西いずこであろうともののけが出れば行って切る。それが大麻の剣を持つ我らの定め。七つ口の番を務めて早30年。この坂下の胸にあるのは多くを守ることだけにございます。お黙り坂下。どうかこの古顔の言葉に何とぞ何とぞ耳を傾けてはくださいませぬか。あと断りが揃えば剣を抜くことができる。おふきさんとお腹の赤子を救いなさい。処罰は保留です。ボタン様。では大奥の皆様方にお頼みしたいことがある。 Ok, perfeito, perfeito. 集めてきた。 Não sei, eu acho que eu viajei um pouquinho, né? Sobre essa questão dela deixar o Mononoke agir exatamente por estar protegendo a Floki. É, eu acho que ela realmente só não entende o que tá acontecendo. É só leiga mesmo no assunto. 助かりますね。ネズミの小物が何の役に立つのだ。それはよりしろです。なんだそれは。もののけにはお吹き殿の体から出て行ってもらわねばならぬ。ネズミはもとよりお産を加護する守り神。ゆえに宿るべき場所がある。待てい。燃えたりしないだろうな。わしはこれを借りてきたのだぞ。お吹き殿とお鈴殿はどこか似ているのかもしれん。なぜそう考える。もののけがお吹き殿に惑わされる説明がつかぬ。あるいはヒネズミたちの母が見つからぬわけもそこに。それではご体調はいかがです？お父上が大広間でお待ちですよ。ほら、いかがです？おすず様。打ち掛けを。気にしないでください、おすず様。この人は商人と喧嘩した罰でここにいるんです。血の気の多い男なんですから。お顔を上げて。坂下。何か。いえ、お体は大事になさって。お待たせいたしました、お父様。今日はどのようなお話で？
鈴。どうかなされました？今や我々西条家は食うに困らぬ身分となった。これはお前が天使様のご寵愛を受けたからだ。はい。されどそもそもお前が大奥に入れたのは老中大友様のご紹介があったからだ。大友様のご恩を忘れたことなどございません。filha dela tem a ver com isso 大友 também. 様は争いの火種をお望みではない。お前の子は望まれておらぬ。大友様が子を下ろせと。大友様は決してそのようなことはおっしゃらない。だから家臣である我々が自ら火種を消さねばならんのだ。 Os próprios pais das duas, né? Fizeram sugestão. Tá, 少し甘く見ていたようだ。Caralho, passou 46 minutos de filme? Nossa, ele queimou a palma da mão. Primeira vez, não sei na verdade, eu não lembro. Tô muito... Mas acho que é a primeira vez que a gente vê o Boticário sofrendo dano, né? Não, acho que ele sofreu dano no... Pelo menos o Boticário do anime sofreu dano no último arco. Não é? A caixa ele sofre bastante dano? 切らねば止まらぬ。その剣を抜くにはひねずみの断り、すなわち大奥を燃やす思いの塩源に至る必要がある。おふき様、よかった。どうした三郎丸。姉上に妙な噂が。子供のことか。いえ、姉上が天使様に大奥のお年寄りになりたいと推挙を求めた文が見つかったと。吹きが怖かった。これをどこでよとぎの間に掃除をしていた者が見つけたと。今さら天使様への手紙などありえません。ボタン様がおっしゃっていたのですよ。よとぎでのおねだりや手紙はご法度だと。 Estão claramente tentando incriminar ela. ずいぶんおふきさんの肩をお持ちになるのですね。あの妙な男を放免し、掟破りまでかばうなんて。ボタン様もずいぶんお優しくなられて。 Pô, eu sinceramente no início do filme achei que ela ia ser uma arrombada, mano. Ela é bem de boa. Quando você entende todas as motivações dela, né? 多くを取り仕切るのはお年寄りの私です。私は老中大友様のお気持ちを汲んだまで。勘違いなさっているのはボタン様の方ではなくって、私のご用はこれだけです。おふきさんの処遇はお任せいたします。お年寄りのボタン様。 Nossa, o pior é que é claramente algo armado. Só que como não tem provas que é algo armado, mas tem provas que foi a Fuki que fez, ela não pode fazer nada. 父上がじきにいらっしゃいます。お父様がおふき様、少しよろしいですか。何、おふき様もご存知かと思います。 私は以前お鈴様のお世話をしておりました。そうね。 Será que foi a criada que deu o remédio? 一つ今でも忘れられぬものがあるのです。
それはお鈴様が火事でお亡くなりになった日のお姿。子を失い魂も抜け落ちたようなお鈴様のお顔にございます。今のお吹様は同じお顔をしていらっしゃいます。お鈴様は大奥を恨んでおるのか。あれは豪華だ。豪華？ひねずみの母親を見つけられれば。時田様。坂下、あなた何か？シワが増えたわね。え？私にお話があるのでしょう。 Pera, é a Suzu agora? A Suzu agora? お父様。大友様がお呼びだ。私はもう決めたのです。待っておったぞ。お父様、こちらの方々はたまたま居合わせたのだ。はいよ。ちょうどよい。時田の娘について話があるんだろ。昨日文が見つかったのです。天使様に次のお年寄りへのご推挙を願う文でございます。そこにお吹さんの名前がありました。夏沼から聞いたぞ。これは罠でございます。 É isso. 罠とは？これはお吹さんを陥れるための嘘ではないかと。大友様、お言葉ですが黙れ。なぜそう思う？お吹さんがやや子をお腹に宿したからです。奥石の玄卓は毒を持って子を下ろそうとし、先に死んだおとぎ坊主も同様の企てをしておりました。こたびの噂もおそらくは。良いではないか。何も問題などなかろう。お世継ぎとなるかもしれぬ子が殺されかけたのですよ。お世継ぎ？それはありえんの。 Caralho, esse velho arrombado, mano. ありえん。É muito legal os guardas dos portões já respeitando ele. かたじけない。大奥を頼め。代々天使様を産む娘は老中の家と決まっておる。力を持たぬ家では強欲な大名どもに利用され国が乱れるからだ。お父様はいつもお世継ぎを守れと。時田家が世継ぎを出せば日の本を揺るがす火種となる。これは消すのが道理。お松殿がまことにここで待っておれと。そういう対局を見通せる者こそ必要なのだ。大奥のことを思い率先して動ける者がな。時田の娘は大奥の規則を破り天使様に文を渡した。そうだな、ボタン。お父様、わしは大奥を守れと言っておるのだ。文を見つけた者がおり、お前はお年寄りとして罪を裁く。それだけのことではないか。 Eles não nem verificaram a origem da carta de fada. 守れですか。あなたの思惑を組んだ者が大奥を乱し、あなたはそれを野放しにしているだけでしょう。許せない。
中老鈴の思いを宿したもののけひねず A trilha sonora, velho. 切らせていただきたいしたか何Ah, velho, o pai que é covarde, omisso, tá ligado? Não ajuda em nada a filha, ficou lá em cima, velho. Tá tudo bem? 何をしているのわからぬだが許せないと泣いているひねずみが自らを燃やすなどありえない幾度争いの火の粉を払い国を守ったかお前には渡るまいそれでもおしず様に子を下ろさせたのはあなたでしょ断りが近い鈴など知るものかこれまで一度たりとも子を下ろせなどとわしは言っていないひねずみは許せないと言っている許せない Queimando a si mesma como se fosse ela mesma tivesse. ひねずみよお前は何が許せないなぜ自らを燃やそうとするこれを飲めば良いのです。 Ela mesma escolheu, こ né? れを飲めば西条家は大友様のために尽くしたと胸を張れるのでございましょう。鈴よ分かってくれるなわしはお前と同じくらいそれ以上に辛いのだ西条家は私が守ります。 Nossa. Quando o Boticário falou, né, que ela tava se queimando a si mesma, eu já pensei nisso. Eu não completei a frase porque minha mente não funciona bem, né, mas... Caralho, eu nunca ia esperar isso. Eu devia ter esperado, na verdade, quando apareceu a cena dos pais, né, oferecendo a bebida. E provavelmente ela quis ajudar a Fuki exatamente porque a Fuki não escolheu fazer isso. A Fuki escolheu o que ela deveria ter escolhido. E por isso que estava protegendo ela. Mas o maior rancor é dela contra ela mesma. Vai tomando.
真に守るべきは生まれ来る A やや criança 子 que に ainda ござ vai いましょう nascer. Com isso, o Boticário sabe a razão, não? あの子お鈴様。どうしてあの子を手放したの？私は自分が Imperdoável. Mas. 自分が許せない。そうだったので。断りが示された形誠 Razão. 断り三様が Mano, o dele é muito aquarela, né? 剣解き放つ Pô, essa espada é muito zica, vai se ferrar. Drip, mano. 許せ 私は産みます。たとえ望まれぬ子だとしても、もう決めたのです。大友様には私から話をいたしますので。されど、フキノ、このままではお前の命まで。私も我が子の無事を願っているのです。 Foda. 同じにございます。 Eu jurava, como eu disse no início, né, do filme, eu jurava que a Fuki ia ser, sei lá, alguma das vilãs, alguma coisa assim, tá ligado? Que ia atrapalhar o desenvolvimento da história. E ela se tornou uma personagem incrível, tá ligado? Uma mãe incrível, né? Que realmente só quis proteger o filho dela. A mesma coisa com a conselheira. É conselheira? Eu esqueci a posição dela. 薬売り殿。おああ、先日は我が姉を救ってもらい、なんとお礼を言えばよいか。ただ物の毛を切っただけ。
ところでそのお荷物は？ああ、それはこいつが燃やした。少しでも代わりになればと。こりゃみんな喜びやすよ。Inclusive, em teoria, os dois Mononokes que apareceram até agora são do bem, né? São do bem, assim por dizer. Esse cara talvez esteja também no centro de tudo, armando tudo. As duas cordas já foram acabadas, só falta essa amarela. 我が藤巻家に子供の貢献を譲ると。老中筆頭になられた今、大奥に味方が必要では？時武はわしが面倒を見よう。大友様が見まかられた今、大奥は水光院の一人天下。しかしお世継ぎが生まれれば一つ条件が。子供を育てるのはお主だな。期待しておるぞ。坂下様、また負けてるの？なぬ？ほら、ずんでる。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。 Parece que as duas vão virar amigas. やめなやめな。将棋などつまらん。して何の用だ。もうじき門は閉めてしまうぞ。クメちゃんが花火を見たいって。花火？大友様は花火を禁止しておったからな。私たち火の番ですから花火の見張りもしないと。もしボタン様、揃ってご休憩？いえ、そのほどほどになさいね。申し訳ありままた大奥に忍び込むつもりです。 Ela vai dar um passo definitivo agora? さあ、どうだか。これのナイス。出番がないことを願っています。Oh, nossa, que fogo de artifício lindo, velho. Caralho. Azul e vermelho. O do poço ainda não foi usado. Ah, ela tá dando tchau. Ok. Opa! A próxima é uma serpente. Skill 3. A maldição da serpente. Mano, gostei do filme. Eu não gostei tanto do primeiro, sinceramente. Eu acho esse aqui mais fraco que o primeiro. Eu imagino que vai ter pós-créditos, talvez. Eu gostei muito mais dos personagens novos inseridos no primeiro arco. Esse aqui, ele reutiliza personagens que a gente já conhece, né? Mesmo que não falem muito em cena, tipo a Fuki. A Fuki só apareceu sendo citada. E algumas cenas com o Imperador, né? A nova conselheira-chefe lá também, do Oku.
Mas eu não sei, eu não peguei todo o carisma que eu tinha, sei lá, junto com a Escriban. E a outra serva, a garota nova lá, né? Que inclusive ficou triste que saiu, né? Não vai voltar mais pro filme. Eu acho que é o design de personagem mais lindo. Eu acho que o Delo e o da Fuki, acho que são os dois designs de personagem que eu mais gostei. Tirando o Boticário, né? Que o Boticário não tem como. Eu não sei, eu acho que eu não me conectei tanto com os personagens. Eu demorei pra me conectar com eles, né? Eu fui conectar mais no final, quando eu fui entender as intenções deles. Os personagens do filme anterior, eles eram muito mais carismáticos pra gente se conectar a eles mesmo sem entender a motivação, sabe? Então eu acho que foi essa grande diferença. Mas o filme continua ótimo, a animação continua ótimo, a trilha sonora, a música desse anime aqui é maravilhosa. Eu tô ansioso pro terceiro filme, né? Que em teoria vai fechar tudo e que provavelmente vai finalmente focar no cara de cabelo amarelo lá, que eu esqueci o nome dele também. E provavelmente no Imperador. São esses dois personagens que estão aparecendo a todo momento que ainda não foram desenvolvidos. Inclusive, agora que eu vi, é uma corda amarrada na água e outra tipo, pra baixo e a outra nas pelas em cima, né? Dá pra identificar alguma coisa nesses desenhos. Mas é isso. Falta um grande mistério. Os dois Mononokes que a gente teve agora, né, foram um Mononoke do bem, em teoria. Então eu imagino que o próximo Mononoke só seja maligno mesmo. O Mononoke carregue todo o karma desse local, né, do Oku. Porque querendo ou não, esses lugares desses harém do Imperador, né, sempre carregam uma história sombria, sempre carrega disputas políticas muito pesadas, como a gente viu nesse filme. Então é um lugar cheio de karma, né, um lugar cheio de intenções tanto boas, esperançosas, quanto intenções profundamente malignas. Então o próximo eu tô esperando ver um caos, tá ligado? Eu espero que personagens que apareceram agora nesse segundo filme e no primeiro voltem sem ser muito figurantes, né? Personagens principais, assim, tirando o samurai, né? O samurai com certeza vai aparecer mais. As outras empregadas ali, que nos dois filmes agiram também como coadjuvantes, mas elas têm até que certa relevância nos dois filmes. Eu tô falando do tipo a Fuki, por exemplo. A Fuki podia ter uma relevância também maior no terceiro filme. A Escriban lá, a chefe, também tem uma relevância maior, né? Ela apareceu em pouquíssima cena. Sabe, só pra conectar tudo e formar todo esse caso final. Aí é como se esses dois primeiros filmes fossem a apresentação de personagens. Eu acho que o próximo vai ser um dragão, conectando fogo e água. A água seria o yin, mal, e o fogo, bem. O próximo vai ser o que fica no meio. O caminho do meio é o equilíbrio que mantém tudo no lugar. E o fogo seria o yang, bem. Caramba, o pior que eu nem liguei. O Yan, né? A personificação dos dois. Faz sentido, faz sentido. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui pra conectar melhor. É porque não necessariamente buscando o equilíbrio significa que o Mononoke vai ser realmente um Mononoke tipo, que não está tão errado, né? Eu ainda desejo que seja um Mononoke do mal. Um Mononoke assim que carregue todo o karma desse local. Apesar de ser a união entre o equilíbrio do bem e do mal, né? Se for pensar por esse lado do Yin Yang, talvez ele carregue toda essa faceta do mal de todo esse lugar. Mas a parte do bem, a parte do Yan, seja exatamente essa máscara que eles usam pra falar: é tudo pelo Oku, é tudo pelo Imperador, é tudo por esse local.
Eu acho que assim seria a junção da faceta dos dois, talvez. Eu imagino que só vai ser créditos mesmo. Aí acabou o equilíbrio. Tem muito a se pensar, tem muito a se pensar. Eu acho que, dando uma nota final aqui, eu acho que eu daria um 8 pra esse filme. Eu acho que eu daria um 10 pro primeiro. Pelo menos em comparação aos dois, né? No final da trilogia eu penso melhor nas notas certinho. Mas eu realmente acho o primeiro filme perfeito, o segundo filme nem tanto. Muito bem. Eu fico triste também de Mononoke ser um anime tão underground, né? Não é comentado aqui no Brasil. Não vi ninguém, pelo menos, se aprofundando em Mononoke, né? Assim, isso daí, né? Eu entendo muito bem o anime. Não receber essa atenção toda, principalmente porque eu acho que ele é muito, todo o conceito dele é muito maior, o conceito por trás, né, do anime é muito maior, dessas coisas do Japão e tudo mais, a gente aqui no Ocidente não vai entender muito, mas os filmes, esses dois filmes aqui eu acho muito mais de boa. Eu acho que tem potencial muito mais grande de impactar mais gente. Monogatari também não é tão famoso. Mas pior que eu lembro de Monogatari pelo menos ser muito mais comentado uns anos atrás. Eita, minha câmera foi. ser muito mais comentado anos atrás do que... Hoje em dia Monogatari é esquecido. Completamente. Mas era principalmente também por causa da abertura, né? A abertura de Monogatari ficou muito famosa. Tem que exigir de agradar pro fanservice. Nossa, também é verdade. O fanservice de Monogatari é sacanagem.